Bom, mas como definir essa resistência e como detectar a resistência às drogas? Aí entra o laboratório, né? Então, o laboratório, então essa interface de quem está prescrevendo, de quem está orientando, de quem está fazendo a gestão destas drogas com o laboratório é muito importante. Então, o laboratório, ele pode liberar a sensibilidade à droga através de testes qualitativos, né? Liberando R, S ou I. Pode também liberar através de testes quantitativos que determina a concentração inibitória mínima. Isso é muito importante, principalmente em determinadas situações, você ter realmente a concentração inibitória mínima para aquela droga, porque em algumas situações você pode usar uma dose mais alta do antibiótico e conseguir tratar essa infecção. E essa concentração inibitória mínima é a menor concentração do antibiótico que inibe o crescimento bacteriano. Então, alguns laboratórios, ele oferece no mesmo laudo testes qualitativos e para alguns antibióticos ele realiza a concentração inibitória mínima. Vamos falar MIC, que é o que a gente conhece mais o termo em inglês, dependendo da bactéria. Então, assim, isso é interessante, porque eu não preciso ter MIC para tudo quanto é antibiótico, mas eu preciso ter MIC para alguns. Então, por exemplo, para eu saber a sensibilidade à polimixina, eu preciso de MIC, né? Para eu saber a sensibilidade de uma Escherichia coli na urina com um bom perfil de sensibilidade, eu posso usar o disco de fusão, eu preciso de MIC para cada droga. Então, esse discernimento que o laboratório faz para otimizar o laudo, isso é muito interessante. Esses testes eles podem ser manuais, quer dizer que todo o processo depende do microbiologista, do técnico do laboratório, ou automatizados, né? Onde você tem muita ajuda da máquina, mas você tem que ter ainda muita participação do profissional microbiologista na hora de interpretar esses resultados e liberar esses resultados automatizados de uma forma coerente e correta. Bom, existem testes de bancadas que identificam fenotipicamente alguns mecanismos de resistência às drogas. Nós vamos falar sobre isso. Isso nos ajuda muito, né? Porque você olhar o antibiograma, fazer um teste fenotípico, né? Que não é a análise genética da bactéria. Isso pode te ajudar a escolher melhor a droga de acordo com aquilo que a bactéria está mostrando para você. E né, o que todos nós queríamos, né, é uma biologia molecular. Então a gente queria assim, à beira do leito, a gente saber que aquela Pseudomonas aeruginosa, que o mecanismo predominante ali dela é fluxo de bomba, que ela tem uma enzima chamada metalo beta-lactamase, ela tem aquela codificação. Mas eu acho que isso ainda está um pouco distante da nossa prática médica diária. Bom, então, o que o laboratório, vamos acrescentar um pouquinho a essa interface. Ele tem que ter uma comunicação eficiente com o prescritor, né, dizer o que está crescendo, o que falta de teste. A gente precisa de uma interface do laboratório com um prontuário eletrônico ou com sistema de informações que apoiam a CCH. Então, de forma que o médico está lá fazendo uma prescrição, ele tem acesso às culturas, e não que ele faz a prescrição aqui, checa a cultura ali. Então, assim, um sistema integrado voltado para isso é muito importante. Um teste de sensibilidade preciso, então, assim, o laboratório precisa olhar aquela cepa e entender o que ele precisa complementar. Então, eu vou complementar com testes biomoleculares, vou complementar com testes fenotípicos, vou complementar passando o MIC para o médico, porque, por exemplo, um exemplo que a gente vai ver daqui para frente, em alguns casos, é que muitas vezes você tem resistência a uma determinada droga, e se ela tem uma concentração inibitória mínima até um determinado ponto, você pode tentar tratar aquela infecção e você tem resposta clínica usando doses mais altas, infundindo o antibiótico em menos tempo. Então, ele tem que ter essa crítica ali. Não, o MIC deu resistente, mas eu vou fazer o MIC para ver se fica dentro desse parâmetro que o médico vai poder usar essa droga. E, né, o que a gente já falou, esses testes que auxiliam na identificação desses mecanismos da cepa isolada. Bom, agora a gente vai entrar numa parte mais prática, que eu selecionei aqui para a gente, umas situações clínicas, né, que eu já presenciei, e a gente vai discuti-las
aproveitando bastante o que o caso ensina para gente. Agora, sim, não iremos esgotar o tema, ok? Então, a primeira situação é um paciente jovem, era uma moça, ela tinha retornado ao Brasil por um intercâmbio na França. Ela procura a emergência porque ela tinha um abscesso localizado em perna direita. Era uma celulite ao redor, tinha sinais de gravidade porque ela estava taquicárdica, taquipneica, tinha uma PCRT bastante elevada, leucocitose com desvio para a esquerda. Observou-se então que tinha uma coleção, ela foi drenada, né, antes do início do antibiótico, e no material que foi encaminhado para a cultura, teve isolamento de Staphylococcus aureus com, com, com os Staphylococcus aureus. Então, assim, antes da gente entrar no TSA, vamos a algumas considerações. O que eu tenho que pensar antes de usar um antibiótico? Então, o que eu fiz? Eu estou diante de um caso, né? Agora, como que eu penso? Então, vamos lá. O que eu tenho que trazer na minha cabeça para poder, antes de escolher o antibiótico? Então, primeiro, as infecções cutâneas, ela tinha uma infecção cutânea, então, ok. Elas são principalmente causadas por bactérias gram-positivas, entre elas Streptococcus e Staphylococcus. Imediatamente pensamos no uso de quê? De drogas com boa atuação sobre estes agentes, né, que causam infecções cutâneas. Bem, aí eu já seleciono na minha mente, né, na minha cabeça, tudo que eu posso usar. Aí eu vou lá naquela tabelinha que eu botei para vocês, drogas que atuam em gram positivo. Então, penicilina cristalina, ampicilina, oxacilina, cefalosporina de primeira geração, que é a cefalotina, cefalexina, cefazolina. Então, eu recruto, certo? Tem espaço também para clindamicina, né? E um dado clínico muito importante que chama atenção neste caso é a gravidade da infecção, porque era uma infecção que tinha repercussão sistêmica e a presença de abscesso, tornando obrigatória a cobertura de Staphylococcus. Então, tem coisas que direcionam você para um determinado agente, ok? Então, isso é importante a gente obter no exame físico, na história clínica do paciente. E, como eu tinha um paciente, uma paciente de maior gravidade, e eu entendendo que a cobertura de Staphylococcus seria mais apropriada, né? Porque, por exemplo, se eu usasse uma droga com cobertura somente para Streptococcus, né? Eu não cobriria o Staphylococcus aureus, que nessa situação é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que pensar, ok, vou cobrir Staphylococcus aureus. E aí, cubro uma cepa resistente, que a gente sabe que tem resistência à oxacilina, inclusive na comunidade, que é o caso dela, que é o Camarsa, né? E cada vez mais a gente tem observado isso. Então, se eu sei que existe a possibilidade, o que eu tenho que pensar? Eu tenho tempo para esperar uma resposta a uma droga de menor espectro? Não, não tenho tempo. Por quê? Porque a paciente apresenta um quadro de maior gravidade. Bom, deixa eu só... Ok. Então, o Staphylococcus aureus, ele é um coco gram-positivo, né? Um patógeno oportunista, frequentemente associado a infecções adquiridas na comunidade, mas também no ambiente hospitalar. Causa celulite, impetigo, né? Pode causar episódio muito grave de infecção, então sepsis, causando o óbito do paciente. Só para a gente entender com quem nós estamos lidando. E aí veio então esse TSA. O que a gente observa, né? Que ele é resistente à cefalosporina de primeira geração, resistente à oxacilina. Então eu vejo que eu estou diante de quê? De um Camarsa, que são os Staphylococcus aureus, resistente à oxacilina, né, de aquisição comunitária. Então, possivelmente, isso é um Camarsa. E aí, se vocês observarem esse antibiograma, veja que é interessante. O microbiologista já facilitou para mim aqui. Ele colocou MIC para vancomicina, que é importante por quê? Porque a gente sabe que se eu vou ter que usar uma droga que haja em Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, uma delas é vancomicina. E a gente sabe que quando a droga, mesmo sensível, mas quando o MIC não é menor que 1, você já pode ter uma falha maior de tratamento, principalmente quando a gente fala em bacteremias. Que ainda não é o caso dela, que só isolou no abscesso. Bom,
Vamos aproveitar esse caso também e falarmos desse MRSA, ok? Inicialmente, a resistência à oxacilina ela foi observada somente em hospitais, mas atualmente está claro que ela pode ser adquirida também na comunidade. Então, na verdade, fica uma mistura, né, quando você vê a resistência à oxacilina. Em anos recentes, novos relatos surgiram em crianças, adultos, com manifestações cutâneas e partes moles, aparentemente sem contato com o hospital. Então, quando a gente fala em camarza, o mais frequente realmente são as infecções cutâneas, não as pneumonias e as outras infecções que o camarza causa. Mas pode acontecer, a gente já viu, por exemplo, endocardite tipo OXA-R. Bom, esse tipo de resistência, que também é mediado por um gene MECA, é carregado por elemento genético móvel, conhecido como SCC-MEC tipo 4, que é bem menor, pequenininho que os outros tipos de MEC, de cassete, né? Que possuem as cepas MRSA de origem hospitalar. Então, existe diferença quando a gente fala camarza e MRSA. À beira do leito, a gente não tem muito como definir bem, mas o mais frequente é que o camarza ele vem sensível ao Bactrim. Deixa eu só voltar, ver se a gente consegue aqui. Então, aqui, tá vendo? Foi sensível ao Bactrim. Então, isso é uma dica de que é um camarza. Bem, vamos lá. E, conforme eu falei para vocês sobre a sensibilidade de MRSA vancomicina, então ele é resistente quando é maior que 16, intermediário quando fica de 4 a 8 e sensível menor que 2. Então, discrepância de resultados in vitro e in vivo, particularmente com falhas em bacteremia com MRSA, com MIC maior que 1, foi o que eu falei com vocês, né? Outra coisa também, que a nefrotoxicidade da vancomicina chega a 10%. Então, se o MIC é igual a 2, por exemplo, quando a gente aumenta uma dose muito alta, por exemplo, para eu tentar alcançar o alvo de tratamento daquela bactéria, com a vancomicina, eu aumento a toxicidade e não atinjo o alvo farmacológico, ok? Então, infusão prolongada ou contínua também não parece ser útil da vancomicina. Então, assim, a vancomicina tem essas limitações quando você pensa em fazer uma dose mais alta porque ela tem um MIC mais elevado. Então, isso é para chamar a atenção em relação a isso que a gente comentou. De, às vezes, você ter um MIC, saber exatamente qual é o MIC exato dessa droga, para você poder otimizar a sua terapêutica. Mas, assim, quando você tem uma sensibilidade menor que 2, para a vancomicina isso já pode ser um problema. Que não foi o caso da menina, que o MIC era bem baixo. Bom, vamos falar então um pouquinho de forma de resistência do gram-positivo, vamos explorar bastante esse caso, né? Então, a gente tem as denominações, que é MRSA, MSSA, GISA, GRSA, que é o estafilococo resistente à oxacilina, MRSA. O MSSA é o sensível, o GISA, que é o aureus com resistência intermediária aos glicopeptídeos, e o GRSA, que é o resistente. Então, os MICs a gente comentou no slide anterior. Aqui a gente tem uma foto, né, ilustrando aí a bactéria gram-positiva. E o principal mecanismo de resistência de cepas de Staphylo aureus está relacionado à alteração de proteínas ligadoras de penicilina, quer dizer, onde a penicilina ela se liga, né, para poder matar aquela bactéria ali, que são as PBP, codificado pelo GMECA, né, e sem relação não existe uma relação com beta-lactamase. A presença dessas PB2A faz com que a meticilina, os compostos que penicilinase resistente, como a cefalotina, por exemplo, tenha baixa afinidade por esse local de ligação da bactéria, né, que é a parede celular, e por consequência não vai agir. O mecanismo para VISA, que é a resistência à vancomicina, já é diferente. O mecanismo de resistência dessas cepas se dá pela existência de um espessamento importante da parede celular bacteriana, que dificulta a penetração. Então, você vê, a resistência, por exemplo, à penicilina, que é por beta-lactamases, é diferente a resistência para a oxacilina, né, que são as alterações na PBP, onde a bactéria se liga, que é diferente também do mecanismo de cepas como VISA e cepas resistentes à vancomicina. Bom, e como que a gente trata essas cepas resistentes à oxacilina? Então,
vamos falar agora um pouquinho dos antibióticos, né? Essas cepas de MRSA, elas vão ser sempre resistentes aos beta-lactâmicos, a todas as cefalosporinas, inclusive as de quarta geração, né? E aos carbapenemas, independente do resultado que a gente tem no antibiograma. Então, se você vê lá resistência à oxacilina, você fique atento, porque a resistência vai surgir em todos esses grupos. Os glicopeptídeos, então, a vancomicina e a tecoplamina, são drogas clássicas de escolha para o tratamento dessas infecções causadas por MRSA. E agora a gente tem, então, as oxazolidinonas, né, que pertence àquele grupo de classificação que a gente falou, química, né, que pertence ao grupo linezolida, que pertence a esse grupo chamado o grupo químico das oxazolidinonas, e a droga que a gente tem aqui disponível é a linezolida, né, que são opções no tratamento de cepas resistentes. E ela é uma boa indicação, por exemplo, no tratamento das pneumonias causadas por esse agente. Outra classe mais recente, que são os lipopeptídeos, aí a gente vai ter como exemplo aqui para a gente a daptomicina, que é uma droga que também pode ser utilizada, possui boa ação contra biofilmes, por isso que elas são uma droga que inicialmente foi desenhada nas endocardites, mas não serve para pneumonia. Por quê? Porque é uma classe de antibiótico que é inativada pelo surfactante pulmonar. E é uma boa indicação nas infecções cutâneas e nas endocardites. Por último, temos aí a ceftarolina, que é uma cefalosporina também lançada mais recentemente, que é a primeira cefalosporina com atividade anti-MRSA, que foi aprovada, né, para o tratamento de pneumonia e infecção de partes moles. Tem um espectro para gram-negativo, semelhante à ceftriaxona, só que atua em aureus resistente e não atua em pseudomonas aeruginosa, como ocorre com a ceftriaxona também. Então, aqui só um resuminho para vocês, né? Não vou me detalhar. Quando vocês pensarem em estáfilos sensíveis, a droga de escolha, a drogas alternativas. Quando pensar em MRSA, que é a oxacilina resistente, você tem outras escolhas e tem as drogas alternativas, inclusive quando a gente fala em alérgico, né? Só vou acrescentar nesse quadro aqui para a gente lembrar a daptomicina e a ceftarolina, que são opções no tratamento das infecções causadas pelo aureus oxa-R, né? E lembramos também que as cefalosporinas de melhor atuação sobre aureus são as de primeira geração, e também a cefepima, que é uma cefalosporina de quarta geração, né? Em relação às quinolonas, as melhores são levofloxacina, moxifloxacina. Ciprofloxacina não é uma boa opção, mesmo quando vem sensível. Então, são as drogas indicadas quando pensamos neste agente, né, para tratar essas infecções, ok? A levo e a mox, a gente lembra muito quando você quer tratar o aureus, mas muitas vezes você pode ter associação de outros agentes, né? Então, por exemplo, no tratamento de pneumonias atípicas, elas são uma boa opção. E o Bactrim, que a gente não pode esquecer, né, que é o sulfametoxazol com trimetoprim, que é uma opção oral muito interessante, né, para as infecções causadas pelos oxa-R. Porque a linezolida, que também tem opção oral, só que é uma droga bastante cara. Bom, então a gente encerra o aprendizado com esse caso. Vamos entrar agora em outro caso, né? Que naquela paciente a gente optou, no momento da infecção, nós optamos por fazer uma droga com boa concentração em pele pela gravidade, e depois ela ficou, na época a gente fez a ceftarolina, e depois ela foi de alta com o Bactrim, com a dose certinha, ajustada para tratar o Camarda, e ela drenou, logo depois da drenagem ela ficou super bem. Então, um segundo caso. É um paciente do sexo feminino, 45 anos, portadora de câncer de colo de útero com obstrução ureteral pelo tumor. Então, isso é muito frequente, né, nos pacientes que têm câncer de colo de útero. Elas fazem infecção urinária de repetição. Então, se você conhecer também as consequências de uma doença, né, das complicações infecciosas que uma doença pode causar, também é muito importante. Então, é comum, por exemplo, essa paciente ela tinha um catéter duplo J à direita, então ela tinha um procedimento invasivo dentro do ureter, e
e tinha um histórico de infecção urinária de repetição. Durante os episódios de infecção, ela tinha febre, tinha calafrios, então fazendo a gente pensar numa infecção de maior gravidade, né, atingindo mesmo o rim. Uma infecção urinária alta e não uma cistite. E nos últimos 6 meses ela tinha internado algumas vezes, né? E uma delas em terapia intensiva, quer dizer, mostrando que a infecção urinária dela pode ser grave. E aí ela tinha internado novamente por ITU, com febre e calafrios. Durante a internação atual, como ela já tinha essa história de internação anterior, foi feito então o SWAB anal, né, para vigilância de germes multiresistentes, porque ela tinha critérios para fazer essa vigilância. E aí, nesse SWAB, né, não foi ainda no material clínico, encontrou o seguinte resultado. Então, agora a gente está diante do teste de sensibilidade, né? Então já vou falar TSA, dessa secreção que foi colhida para rastreamento de germe multiresistente. Então, o que a gente observa nesse TSA? A gente observa uma resistência a todas as cefalosporinas, incluindo quarta geração, e a gente só tem sensibilidade aos carbapenemas, imipenem, meropenem, amicacina, ertapenema, que também é um carbapenema, e a piperacina tazobactam. Então, assim, mesmo que o laboratório não tivesse me dado essa dica aqui embaixo, que a gente vai comentar, que é a produção de SBL, eu, pelo tibiograma, eu já poderia deduzir tratar-se de uma cepa produtora de uma beta-lactamase de espectro expandido. Mas o laboratório é bom, ele já me confirmou isso. A automação, ela faz esses testes e a gente vai falar um pouquinho sobre como identificar esse tipo de cepa.